E aí pessoas, beleza? Está no ar mais um vídeo do canal A Vigilante Nerd e hoje nós vamos falar sobre este livrinho aqui, lindo, maravilhoso. Mas antes de falar sobre ele, vamos ver a vinheta. Eu demorei para ler um pouco esse livro, eu confesso, porque eu estava com um pouquinho de medo de ler, porque pra mim Harry Potter é uma saga intocável, acho que pra maioria das pessoas. Eu, quando eu tinha 11 anos, a minha escola me levou até o cinema pra assistir Harry Potter. Se eu não me engano, era estreia do filme e eu não conhecia nada de Harry Potter, nunca tinha lido nenhum livro. E foi uma experiência maravilhosa pra mim, porque a partir daquele filme, obrigada colégio por ter me levado, a partir daquele filme eu comecei a amar os livros. Primeiro lembrando que essa 8ª história do Harry Potter é baseada numa peça de teatro, ou seja, não é uma leitura romantizada como a gente está acostumado que a J.K. Rowling fez nos outros livros. Você tem que ler com a mente aberta, sim, mas depois você acaba acostumando com a leitura. Vou mostrar aqui que o livro é dividido por atos. Ato 1, cena 1, o livro tem 2 partes e você vai ver muito isso, porque é realmente um roteiro de ensaio. Outra coisa, esse livro ele não foi escrito pela J.K. Rowling, ele foi escrito por esses dois carinhas aqui, ó, o John Tiffany e o Jack Thorne, que foram os caras que criaram a peça lá em Londres. Essa peça, ela tá sendo muito aclamada lá em Londres. Ela tem tido críticas excelentes e eu confesso que se eu pudesse assistir, eu assistiria e tenho certeza de que eu gostaria também. Mas eu não assisti a peça e eu só tenho este livrinho para analisar. Como eu já disse, você tem que ler esse livro com a mente aberta, pensando, imaginando que você está lá na peça, pensando que isso daqui é uma peça de teatro, porque tem horas que você tá aqui, daqui a pouco você tá lá, então tem muitas transições durante o livro, no meio do capítulo ali, de repente eles estão no Expresso de Hogwarts, daqui a pouco estão na casa do Harry, é algo que é bem peça de teatro mesmo. Bom, eu vou fazer uma análise minha das coisas que eu achei legais e das coisas que eu não gostei no livro. Se você tem uma opinião diferente, beleza. Se você ainda não leu o livro, leia antes de ver esse vídeo. É um absurdo você não ter lido, como foi um absurdo eu não ter lido antes. Eu estou com esse livro desde o final do ano passado que eu ganhei ele e só agora que eu tô lendo, sim, falta de vergonha na cara. Mas como eu disse, aqui começam os spoilers. Se você não leu, fecha esse vídeo agora, porque não tem como eu fazer uma análise do livro sem ter spoilers nesse vídeo. Bom, a primeira coisa boa que eu vejo nesse livro foi que quando eu peguei ele e abri as páginas, comecei a ler, veio um sentimento de nostalgia em mim, de poder ler mais um livro do universo Harry Potter. Sim, eu acho que todas as pessoas que pegaram esse livro pensaram isso também. Cara, ler um livro do Harry Potter depois de tantos anos é algo inexplicável. E em muitos momentos, você que é fã vai se emocionar como eu me emocionei. Mas também tem coisas que não me agradaram muito, e é sobre isso que eu vou falar um pouco, as coisas que me agradaram e que não agradaram. Bom, o enredo principal do livro é sobre viagem no tempo, com o vira-tempo que o Ministério da Magia confiscou e escondeu. Vale lembrar que a J.K. Rowling já tinha destruído os vira-tempos no 5º livro do Harry Potter, porque ela disse que não tinha gostado muito, não estava muito segura de ter usado ele em Prisioneiro de Azkaban, porque poderiam criar outras histórias e isso seria muito complicado. Bom, a primeira cena nós vimos o trio Harry, Ron e Hermione com a Gina e seus respectivos filhos ali na estação King Cross, pronto para levar os seus filhos para Hogwarts. Como a gente já tinha visto no epílogo deste livro aqui, Harry Potter e Relíquias da Morte. O Harry e a Gina são casados e têm 3 filhos, o Tiago, o Alvo e a Lilian. E é exatamente sobre Alvo Severo Potter que esse livro aborda. O roteiro ele tem muitas falhas, na minha opinião. É desconstrução de personagem assim que eu achei grotesco, de personagem que a gente já conhecia. Diálogos vazios, assim, que a J.K. Rowling nunca faria isso. Se ela tivesse escrito, isso nunca teria acontecido. Tem coisas que você pensa, meu, esse personagem nunca falaria isso. A falta de desenvolvimento dos personagens que a gente não conhecia me incomodou bastante. Os filhos do Harry e da Gina, os filhos da Hermione com o Ron, sabe? Não teve algo que mostrou ali como eram os personagens deles, como que eles se tornaram quem são agora, enfim. Como, por exemplo, a filha do Ron com a Hermione, eu achei que não teve construção nenhuma do personagem dela. Ela, às vezes,
chega até a ser um pouco arrogante com eles. Tem a cena do que eles estão no expresso de Hogwarts ali, logo que eles estão indo pra Hogwarts, e ela fala, ai, a gente pode escolher com quem a gente quiser sentar, porque, né, a gente é filho de pais famosos e não sei o que. Meu, o legal daquela cena ali é porque o Alvo conhece o Scorpio, que é o filho do Malfoy, e isso pra mim foi muito sensacional, uma das coisas que vale muito a pena nesse livro, que eu gostei muito porque a amizade deles é muito da hora, é muito forte, é muito sincera, lembra muito o trio Harry, Ron e Hermione. Enfim, Alvo Severo Potter, o filho do meio de Harry e Gina, ele é simplesmente um chatão mimizento. Ele é muito chato, desculpa se você pensa diferente de mim, mas eu não consegui gostar dele de verdade, porque ele só trata mal o Harry. Ele fica naquele mimimi de, eu carrego o peso de ter o nome Harry Potter, de ser filho do Harry Potter. Mano, para. Tudo que o Harry fala pra ele, ele reclama, sabe? Não teve uma construção do personagem pra que ele é assim. Por que ele é assim? E aí ele vai pra Hogwarts e ele é selecionado pra onde? Sonserina. Junto com o Scorpio, o filho do Malfoy, que, esse personagem é um dos que eu mais gostei desse livro. Ele é muito da hora, ele é muito inteligente, ele é muito carismático, ele é muito leal, é um amigo de verdade, é um fofo. Eu achei ele muito da hora, foi um personagem que, pra mim, uma das coisas que valeu a pena esse livro também. E aí tem poucos diálogos e pouca história dos 3 primeiros anos do Alvo e do Scorpio ali em Hogwarts, então nada aconteceu demais, eles pulam muita coisa aqui. E mostra ali que simplesmente a Rosa não gosta mais do Alvo, não explica porquê. Eu achei muito jogado, assim, o porquê dela ter raiva do Alvo. Enfim, a história começa realmente ali quando o Amos Diggory, o pai do Cedrico Diggory, chega pro Harry e pede pra ele voltar no tempo, porque ele tinha ouvido um boato de que tinha um vira-tempo no Ministério. Voltasse no tempo e salvasse o Cedrico Diggory, porque ele falava que era culpa do Harry. O Harry se recusa a fazer isso, porque é muito perigoso. O Alvo ouve e quer resolver a parada. E é nesse momento que ele conhece a Delphi, mas vamos falar dela mais pra frente. Um dos pontos mais marcantes no livro também é a relação do Harry com o Alvo, que não é nada boa. Tem vários momentos de diálogos tensos ali entre os dois. Teve um diálogo que magoou muito o Harry, e confesso que me magoou um pouco, que é quando o Harry vem e conversa com o Alvo falando sobre o cobertor dele, aquele mesmo cobertor que o Dumbledore deixou ele ali na casa do Dursley. E aí ele fala que quer passar esse cobertor pro Alvo. O Alvo simplesmente ignora, fala que é um cobertor mofado ali, velho. E o Harry fica totalmente magoado de ter ouvido isso. Enfim, rola uma treta ali entre os dois. Mas uma coisa que foi muito legal pra mim de ler nesse livro foi a Hermione virando ministra da magia. Cara, isso é muito a cara dela. Isso é muito que eu já esperava, mas foi muito da hora ter visto isso, ter lido isso no livro. A Hermione é zica. E ela é muito importante pra história, porque ela é quem fica com o vira-tempo, ela que esconde o vira-tempo que futuramente o Alvo, o Scorpio e a Delphi iriam roubar. Outra coisa bem legal que eu achei do livro é poder ver o Harry, o Ron, a Hermione, o Malfoy, a Gina, como adultos, como pais, como eles estão lidando com os filhos e os problemas. Eu achei isso muito legal. Mas enfim, depois do Amos pedir pro Harry salvar o Cedrico, o Harry negar, o Alvo e o Scorpio e a Delphi decidem roubar o vira-tempo que está escondido no Ministério da Magia, né? E é aí que eles mudam o tempo, voltam no tempo diversas vezes, criam diversas realidades alternativas, e é aí que as coisas começam a ir pro fundo do poço. Mas eu acho que isso também teve um lado positivo, porque eles voltaram ali no torneio Tribruxo para tentar salvar o Cedrico, então voltaram muitos anos, em 1994. O que eu achei que foi legal foi que a gente pôde ver personagens que a gente não via faz tempo das outras sagas, alguns até que já tinham morrido, e ver o Snape de volta foi muito legal, mesmo em uma realidade alternativa ali que eu não gostei. Na segunda vez que eles voltam no tempo ali, foi legal ver a Murta Kigeme, sim, porque eu gostava da Murta Kigeme. E pela primeira vez no livro mostrou o nome verdadeiro da Murta. Porque sim, a J.K. Rowling já tinha revelado isso no Twitter, mas nunca tinham mostrado nos livros, e agora está oficialmente aqui. Agora, olha, eu sei que tinha spoilers até aqui, mas esse é o spoiler do spoiler. Eu vou falar sobre um personagem muito mal construído que eu não gostei, não faz sentido pra mim esse personagem, que é a Delphi. A Delphi é filha do Voldemort com a Bellatrix Lestrange. Sim, eu também pensei isso que você está pensando agora.
como assim? Esse personagem ele é muito mal desenvolvido. Ela passou de sobrinha do Amos Diggory ali, toda legal, prestativa, querendo ajudar o Alvo Scorpio a salvar o sobrinho dele, que seria primo dela. E aí do nada ela se revela ser filha do Voldemort ali, toda malzona. Oi? Meu, não teve uma construção, não teve nada assim que revelasse que ela era boazinha e ser do mal agora, do nada. E diferente do Professor Moody que a gente via ali, que tinham várias coisas estranhas acontecendo com ele, enfim, esse não teve. Ela simplesmente era da hora, legalzona ali, prestativa, ajudando eles, e de repente, por causa de nada, ela virou do mal. Tem muitas contradições nesse livro com os outros livros que a J.K. Rowling já tinha escrito. Uma delas são as realidades alternativas que me incomodaram muito. Por exemplo, nas realidades alternativas, o Ron e a Hermione eles não eram casados. E em uma dessas realidades alternativas, a Hermione ela é professora de Hogwarts e ela é uma chatona amargurada. Ou seja, ela só seria feliz se ela tivesse com o Ron, então? Ela só seria feliz se ela tivesse um amor. Isso não faz sentido, porque ela é Hermione Granger, ela não precisa disso, cara. Ela é super resolvida, sabe? Então, outra contradição é a própria Delphi ser filha da Bellatrix Lestrange e do Voldemort. Isso não faz sentido, porque o Voldemort ele nunca cogitaria fazer isso. O Voldemort nunca cogitaria ter um filho, porque ele sabe que ele era imortal, ele não precisa de um herdeiro e muito menos ele amaria alguém. Outros personagens que eu não achei muito parecido com os outros livros que eu já conhecia, nesse livro aqui eu achei que ficaram um pouco diferentes, que foram o Harry e o Rony. O Rony pra mim não é o mesmo Rony dos outros... Ai, guardinha! O Rony pra mim ele não é o mesmo Rony dos outros livros. Vou ser bem sincera, o Rony nesse livro aqui ele é muito bobo, muito besta. Chega a irritar um pouco, tudo ele faz palhaçada. Eu sei que nos outros livros o Rony era brincalhão, mas ele sabia os momentos que ele tinha que ficar sério, e nesse não. Outro que eu acho é o Harry, que nesse livro ele chega a ser um pouco arrogante, tem um ego muito grande, porque tem uma parte que ele fala com a Minerva McGonagall sobre o que ela tinha que fazer, porque senão ele ia ameaçar ela, enfim. O Harry nunca faria isso, o Harry sempre respeitou, sempre foi muito simpático e gentil com as pessoas. E outra, ele tá falando com a Minerva McGonagall, ele não tá falando com qualquer um, né? Então eu achei um absurdo isso. Outra coisa que faltou um pouco nesse livro foi um enredo novo. Tem muita coisa do mesmo aqui nesse livro. Faltou algo diferente, assim, que não voltasse à história dos outros livros. Que na verdade isso é um lado bom e um lado ruim. O lado bom é, como eu falei, a gente sente falta de ver os personagens que a gente já conhecia, e nesse livro a gente pôde ver. O lado ruim é que não tem muita novidade. O Alvo e o Scorpio, eles reviveram as histórias dos outros livros. Não teve desenvolvimento de um vilão, porque eles introduzem novamente o Voldemort. A Delphi, que seria a vilã desse livro aqui, não tem desenvolvimento nenhum pra falar que ela é a vilã do livro. Resumindo, não teve uma nova aventura. Eu acho que isso faltou um pouco nesse livro. E pra finalizar, uma coisa que eu achei bem legal no livro, que eu já falei antes, é poder ver como os personagens que a gente já conhecia estão agora. O Harry trabalha no Ministério da Magia e mostra que ele não é mais Auror com o Rony. A Hermione virou Ministra da Magia, que isso pra mim foi muito da hora de ver, como eu disse mesmo já sabendo que isso poderia acontecer, isso foi muito legal ser confirmado nesse livro. O Rony cuidando das genialidades Weasley, não fala se ele ainda tá com o irmão dele, mas mostra que ele tá cuidando disso, isso foi muito legal, ele não está mais como Auror com o Harry, como eu falei. Ver a cicatriz do Harry doer depois de tanto tempo, pra mim isso foi perfeito, perfeito, a cereja do bolo, assim. Ver que o Harry tem o cobertor ainda de que Dumbledore deixou com ele ali logo no primeiro livro, isso foi sensacional, foi muito nostálgico poder ver. Quando eu li que ele ainda tinha o cobertor, eu, cara, que da hora isso. Que depois o Alvo acaba mandando uma mensagem pro Harry do passado ali, foi muito legal isso. Mas enfim, apesar de tudo, as coisas que eu gostei, as coisas que eu não gostei, é minha opinião no livro, eu acho legal você ler, vale muito a pena ler esse livro. Se você é realmente fã do Harry, vale a pena você ler pelo fato de que você está revivendo mais uma vez algo nesse universo, isso é fantástico. Então essa foi minha análise, eu sei que ficou um pouco extensa, mas não tinha como eu não falar algumas coisas. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, compartilhe o vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal, aperte o botãozinho vermelho e se inscreva agora. Não esquece de ativar o sininho aqui das notificações para quando tiver um vídeo novo no canal, você poder assistir. E até a próxima, pessoal. Tchau!